Mas graças a Deus, vocês estão assistindo uma pessoa, eu aqui no caso, que não crê nessa falácia. Eu sei, por fé e por certas experiências que Deus já me deu, que a vida não acaba aqui. Que o horizonte não acaba nos 80 anos curtinhos de existência que a gente vive. Que existe toda uma eternidade para depois. E se existe uma eternidade para depois, tudo que eu passar aqui sem explicação, eu posso ter certeza que do outro lado vai estar explicado. Que, portanto, mesmo que eu esteja vendo como errado, que pode estar me sucedendo, Deus não está cometendo nenhum erro. Eu queria dizer para você, o Espírito Santo me manda dizer isso aqui agora, o sentimento que Deus me deu. Se você está passando uma prova, uma situação de injustiça, uma situação de doença terminal, quero falar debaixo do sangue do Senhor, porque eu sei que não é fácil. Eu não estou me gabando aqui de ter capacidade de nada. Eu sou sustentado pela graça de Deus, assim como você. Tão fraco e infalível. Mas uma coisa é fato, Deus não é injusto. Deus não deixou de ser amor porque o mal aconteceu na sua vida. As coisas que eu e você passamos aqui, muitas delas só vão poder ser explicadas lá na eternidade. Acontece que nós, por termos a visão limitada, a gente só vê o horizonte daqui. A gente não vê o outro lado. Mas Deus, quando está trabalhando, Ele já está vendo o todo. Ele está vendo o final antes do começo. Então, quando Ele nos permite passar certas coisas que nós não entendemos, não fiquemos contra Ele, meus queridos. Creiamos que Ele sabe o porquê está agindo e porquê está permitindo. A nossa vida é como o poeta Estênio Marcius fala no seu cântico Tapeceiro. A nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Você pega o tapete e você vai fazendo ali a costura, traçando fios de cores quentes e alegres com fios de cores frias. Cores frias e neutras. E aí você vai fazendo aquela obra, aquela peça de arte. Mas se você já viu um tapete que é tecido, uma tapeçaria, quando você está vendo ela ser tecida, aqueles vários pontos, nós, parece tudo embaraçado. Você fala, nossa, está tudo errado. Mas é depois que você vira do avesso que você vê a obra de arte que ficou estampada. Nossa vida é obra de tapeçaria. É tecida de cores alegres e frias, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o seu bem. E o fim das contas, pode ser que não seja nem quando você fechar o olho nessa vida. O fim das contas não é uma explicação que Deus vai te dar para você antes de você morrer. Muitas coisas só serão explicadas pelo Senhor do outro lado. Então não julgue Deus antes da hora. É isso que eu estou tentando dizer. Porque a nossa visão aqui é limitada. Como Paulo fala, nós só vemos por espelho. Espelho ali na época de Paulo, espelho de bronze, né? Aquele espelho que não é o espelho que você vai... Tem pessoas que falam assim, mas por que Paulo falou que vê limitado se está vendo por espelho, né? Porque o espelho revela plenamente meu rosto, mas é o espelho de agora que você usa vidro com prata. O espelho da época de Paulo era de bronze. Era um espelho de bronze puro. Então as pessoas pegavam e ficavam olhando assim. Tinha aquele vislumbre pálido do rosto, mas não via de forma perfeita. Assim também eu e você não entendemos todos os caminhos de Deus agora, mas esteja certo. Deus é justiça e perfeição. Nele não há defeito. Se eu e você estamos vendo defeito, é porque nós estamos vendo errado. É a nossa visão que está com problema. Ah, meus queridos irmãos, Deus tem suas razões para permitir o que permite. E muitas delas só vão ser explicadas do outro lado. Usando um exemplo que o próprio C.S. Lewis dá, num outro livro dele, porque ele escreve esse livro, O Problema da Dor, né, como um apologeta defendendo as razões de Deus para permitir o mal, uma obra muito boa. Mas ele não havia passado a maior dor da vida dele. A maior dor da vida dele foi quando ele perdeu a sua esposa, Joy Davidman. Né? E quando ele perdeu a Joy, ele escreve um livro durante o processo de luto chamado Anatomia de um Luto. Anatomia de um Luto.
E ali ele começa a pôr as entranhas da dor dele para fora. E quase você não conhece o Lewis, parece que ele está se tornando um incrédulo, mas na verdade ele não está se tornando incrédulo, ele está abrindo a alma dele para Deus e escrevendo como uma terapia. No final do livro você vê ele já transformado por toda aquela dor, e ele diz assim: pode acaso um mortal fazer perguntas que Deus considera impossível de responder? Olha onde ele levou a coisa. Pode um mortal fazer uma pergunta que Deus considera impossível de responder? Ele falou: agora, eu creio que sim. Assim como uma criança, por não entender as coisas, faz perguntas ilógicas, Deus não pode responder uma pergunta ilógica, porque Deus é razão pura. Tudo que está contra a razão, Deus não pode achar uma razão para aquilo que não tem razão, para aquilo que é ilógico. Então aí ele dá um exemplo. Suponha que um menino pergunte para o pai: pai, quantos quilômetros cabe em uma hora? Isso não tem resposta. Ou qual é o sabor da cor azul? Ou qual é o cheiro? Qual é o cheiro de 30 segundos? Não existe resposta para uma coisa dessa. Você está fazendo uma pergunta totalmente ilógica. Então o pai falaria: isso não tem como responder uma coisa dessa. Mas na cabeça da criança que vê as coisas ainda de forma torta, como suposições do que poderia ser, a criança pode fazer a pergunta, mas o pai não tem como responder. Aí o Lewis diz assim: penso que muitos dos nossos conceitos acerca de Deus, do seu caminho, da sua natureza, principalmente quando nós o vemos na nuvem da dor, que embaça os nossos olhos e nos faz ter conceitos ilógicos. Ele está escrevendo isso durante o tempo da dor do luto da esposa dele que morreu com câncer. Certo? Você está ouvindo um homem que escreveu ao perder a esposa com câncer. E ele fala: eu perguntei a Deus por que ele levou Joy. Eu queria saber por quê. Irmão, ele casou depois dos 50 anos. Durante toda a vida dele, ele disse que parece que foi negado a experiência do matrimônio. Quando ele finalmente casou, a esposa pega um câncer, a mesma doença que a mãe dele morreu. Para piorar o negócio, existia um sacerdote que impôs as mãos sobre ela e ela aparentemente foi curada pela imposição de mãos, porque esse sacerdote disse que tinha o dom de cura. Aí ela sara, faz uma viagem com ele, eles casam no leito de morte, porque eles eram amigos, não eram casados ainda. Mas ele foi amando ela, e quando ele viu que ela estava com câncer e ia morrer, eles casaram no leito de morte. Aí o sacerdote veio, impôs as mãos sobre ela, e ela foi curada. O câncer desapareceu. Ele falou: apareceu um golpe da misericórdia divina. Eu chegava a temer a misericórdia, porque era bondade demais para alguém como eu. E aí eles foram para a lua de mel, viajaram para a Suíça, para a Grécia. Ele morava na Inglaterra. Acho que ficou quase 1 ano e meio, 2 anos sem a doença. De repente, um dia, ela sente fortes dores de novo. E aí veio a constatação que o câncer havia retornado. E dessa vez foi fatal. E ele disse para Deus, quando Joy morreu: por que você levou? Primeiro minha mãe, quando eu era criança, eu orei e o Senhor não curou minha mãe. Minha mãe morreu agonizando. Isso foi uma das coisas que contribuiu para ele ir para o ateísmo na época. Depois ele se converte e agora a esposa vai morrer do mesmo jeito. Ele perguntou por quê. E ele mesmo fala assim: sabe qual foi a resposta? Nenhuma. Depois ele volta atrás e fala: não, na verdade não foi nenhuma. Eu penso que olhando bem eu poderia ver o rosto de Deus como de um pai olhando para o filho. E vendo o que o filho estava fazendo
Mais uma pergunta ilógica, do ponto de vista da sabedoria divina. E era como se Deus me olhasse e dissesse: paz, criança, você não entende, ainda não. Paz, criança. Ele fala: eu sempre achei que poderia entender todas as coisas, mas Deus me mostrou que não, que Ele sabe mais. Penso que muitas perguntas que fazemos são da natureza das perguntas das crianças. Qual é o sabor do azul? Quanto tempo cabe em 1 quilômetro? Não há respostas para perguntas irracionais. Há perguntas que na cabeça da criança faz todo sentido, mas para aquele que entende lógica sabe que não tem sentido. Assim também agora, na nossa fase infantil, ele dizia, nessa terra das sombras que estamos, há perguntas que fazem muito sentido, mas que Deus, que sabe mais do que nós, sabe que não tem nenhum sentido. Ele não pode responder, porque elas não têm sentido. E é o pecado que estragou a nossa humanidade, que nos faz pensar de forma irracional. Eu não estou dizendo que você sentir dor, sentir injustiças, não é compreendido por Deus. Deus compreende, mas Deus sabe que muitas das nossas percepções acerca da desgraça que estamos passando são irracionais do ponto de vista da sua santidade perfeita. Ele entende o que estamos passando, mas ele sabe que essas coisas não têm fundamento real. Elas são apenas alterações provocadas pelo pecado na nossa consciência. Certo, amados irmãos? E aí, ele diz assim: eu acho que muitas das coisas que vai nos acontecer, quando nós chegarmos diante de Deus aquele dia, os irmãos até me perdoem, tá me alongando aqui em vez de ler o capítulo. Eu não tenho pressa para terminar esse livro, eu acho que você também não. A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, como nós estamos falando. Eu penso que o Senhor me dirigiu a falar essas coisas aqui, que sirva de proveito para os irmãos, que possa consolar a alma de alguém que está sofrendo, ou de alguém que tem o assunto dessa forma. Então eu penso que o Espírito Santo usou isso. E o irmão Lewis então continua dizendo assim: assim como uma criança tem medos infundados quando ela está no escuro, nós temos medos irracionais por causa do pecado. O amor de Deus nunca nos desabandonou. Deus nunca nos deixou. Mas a criança, quando entra numa sala escura, temores infundados provocados pela sua infância e pela confusão da sua infância diante do escuro, fazem com que ela acredite que está sozinha e que monstros que na verdade não existem vão agarrá-la naquela escuridão. Assim somos nós aqui, nessa terra das sombras. O que a criança muitas vezes não sabe é que o pai está atrás dela, do lado dela, naquele escuro. Mas porque ela não pode vê-lo e não pode ver todas as coisas na luz, ela teme. Ela esbarra em um móvel, um objeto, e pensa que aquilo pode ser algo perigoso. Mas de repente, o pai, que sempre esteve ao lado dela, acende a luz. E ela vê que todas as coisas estavam bem o tempo todo. De repente ela descobre que ela nunca esteve sozinha e que estava tudo sob controle. E ela entende que as coisas que ela pensou não eram do jeito que ela estava pensando. Assim vai ser a sensação quando Deus acender a luz e a terra das sombras não tiver mais sombras. E quando nós vermos todas as coisas na luz de Deus, nós vamos dizer: Senhor, então era assim o tempo todo. Como eu te interpretei errado. Como eu interpretei errado o seu amor, Senhor. O Senhor nunca me deixou. E todas as coisas que pareciam
tragédias e desgraças eram só falsas impressões daquele que está enxergando no escuro. Os móveis estão no lugar, a sala está organizada e a tua presença sempre esteve comigo nesse quarto escuro. Era eu que não conseguia ver. E nós vamos adorar o amor do Senhor. Nós vamos adorá-lo pelo seu caminho. Tudo vai fazer sentido. Nós vamos ver as coisas do outro lado, amados irmãos. Então não julguemos o Senhor antes do tempo. Como diz Paulo, a ninguém julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Encontrará à luz todas as coisas que estão escondidas. Um pouquinho de luz, piletes de luz no escuro, nós enxergamos agora já. Mas ainda é débil o nosso coração e frio senti-lo. Mas ao vermos, iremos dar um louvor mais digno a Ele, porque certamente Ele é digno de ser louvado. Mesmo quando as nossas perguntas irracionais, feitas no escuro, mesmo quando os bichos papões da nossa própria mente infantil nos assombram, na verdade Ele sempre esteve ao nosso lado. E estava tudo bem, apesar da luz estar apagada. Mas bendito seja Ele, porque Ele vai acender a luz. E tudo vai fazer sentido. Nós vamos beijar os pés que sangraram por nós. E como diz a irmã Margaret Elliot, esposa do Jim Elliot, ela diz o seguinte, que nós não devemos julgar o Senhor pelos sofrimentos que a nossa vida passa. Nós não devemos julgar que o caminho foi em vão antes de termos chegado ao fim da jornada. Nós não chegamos ao fim da jornada. A irmã que falou isso foi uma irmã que perdeu o esposo, devorado por índios canibais, deixando ela numa situação muito terrível. Ter que criar os filhos sozinha. Nunca ela murmurou contra Deus por isso. Meu esposo foi pregar o evangelho e o Senhor permitiu que aqueles canibais o matassem. Você sabe o que ela fez? Ela terminou seu curso de missionário, seu seminário, e foi evangelizar os próprios índios que devoraram o seu esposo. E converteu essas pessoas a Cristo e os abraçou como irmãos. Essa é a irmã que falou essa frase. Porque ela sabe que o coração do seu esposo era o mesmo que o dela nessa questão. O irmão John Newton dizia: as tempestades estão conduzidas pelas mãos que foram pregadas na cruz por amor a você. Então, não há nenhuma tempestade que realmente vai te causar mal se você realmente ama Deus. Paz, criança, como diz o Senhor. Você não entende tudo agora. E aí o Lewis conclui dizendo, sabe por que o Senhor não me deu respostas? Ele ficou me olhando apenas? Porque Ele era a resposta. Ele conclui, no solilóquio dele para Deus, agora sei, Senhor, porque não me deste a resposta. Tu eras as respostas, diante do teu rosto. As dúvidas